Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, surge uma pergunta: como saber se o nosso irmão, aquela pessoa que está conosco na caminhada, ele é cristão, convertido à religião cristã, ou ele nasceu de novo? Ele é um salvo, ele é convertido à voz de Deus que o chamou e ele ouviu essa voz e aceitou tão grande salvação. Como saber? E por que isso é importante? Porque quando nós andamos com os nossos irmãos e eles são convertidos à religião cristã, eles não ouvem a voz de Deus. Então logo nós começaremos a ter embates, porque estes seguem a voz da sua religião, seja ela católica, protestante, neopentecostal, pentecostal, independente da ramificação cristã que ela pegou, já que o cristianismo é o único portador da salvação. A salvação vem pelo corpo do Senhor Jesus, que está testemunhado no cristianismo. Dentro desse cristianismo temos os verdadeiros salvos e os falsos salvos, como o apóstolo Paulo fala em Timóteo. Tem os vasos de honra e os de desonra, tem os verdadeiros crentes e os não crentes. Aqueles que são convertidos ao catolicismo, ao protestantismo, às mais variáveis religiões cristãs, eles seguem as suas religiões sem conseguir ouvir a voz de Deus. Já o salvo, ele ouve a voz de Deus e consegue discernir os espíritos para saber se os líderes religiosos que lhe falam da parte de Deus ou da parte de si mesmo. Perigos práticos que nós vimos ao longo da história. Nós tivemos vários nomes, como o fundador da Igreja Adventista e tantos outros, o próprio Martinho Lutero, determinando a data da vinda do Senhor Jesus. Martinho Lutero determinou a data em 1508, se eu não me engano, ou 1528. O fundador da Igreja Adventista depois renunciou. Também Miranda, fundador de outra grande igreja, renunciou o seu ministério porque também previu erroneamente a data do Senhor Jesus. E os seus seguidores do cristianismo, porém convertidos à religião cristã, sem terem nunca nascido de novo, eles sofreram consequências drásticas dessas profecias. Por quê? Muitos venderam tudo que tinha, deram aos pobres, outros gastaram em viagens missionárias, já que o Senhor Jesus voltaria 5, 10, 15, 20 anos para frente, conforme a data dos seus líderes religiosos. Não vindo o Senhor Jesus, eles se encontraram endividados. Então, a religião cristã, que é portadora da salvação, porque Deus, só existe um Deus Salvador, e a religião cristã anuncia o único Deus, também o era no tempo judaico. Os judeus, eles eram o portador da salvação. Do judaísmo, vinha o Salvador. A salvação vinha dos judeus. Hoje, a salvação vem do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando o Senhor Jesus ele vai a Samaria e encontra lá a mulher samaritana em João capítulo número 4, a mulher samaritana pergunta de onde vem a salvação, ou o Messias, o Salvador. Então o Senhor Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Por quê? João 4, 22, se eu não me engano. Porque a salvação, ela vem dos judeus. Vocês adoram o que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus. Então os judeus eram os representantes legais aqui na Terra, no planeta Terra, para mostrar às sociedades, aos outros países, às outras nações, a salvação, que não estava em seus deuses Thor, Odin,
deusa Diana, Artemises, etc., né? A salvação estava somente no Deus criador dos céus e da terra, criador do homem, de todas as coisas. E ela vinha dos judeus. Eles eram o portador da salvação. Porém, eles começaram a adquirir vida própria e não ensinar mais conforme Deus mandava, mas conforme eles queriam, para atrair discípulos após si e não seguidores de Deus. Embora o Senhor Jesus não negue, sendo ele Deus, que a salvação vinha dos judeus, e ele próprio, na natureza humana, vinha dos judeus, ele sabia que os judeus haviam se afastado dos mandamentos de Deus e se dividido em várias ramificações. Fariseus, saduceus, os essênios, macabeus, os próprios samaritanos, eles também eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, conheciam o Deus vivo, mas rejeitavam os judeus pelo mau testemunho que os judeus davam. E hoje não é assim com a igreja? Como saber então se aqueles com quem andamos é um salvo ou não? Como saber? Por quê? Porque se ele não é salvo, se ele não nasceu de novo, João 3,3, ele não ouve a voz do bom pastor, ele ouve a voz dos mercenários. Então ocorre que, dificultando a nossa comunhão com eles, ou a deles conosco, porque eles seguem a sua religião, dividida em várias ramificações, como no caso dos judeus. A salvação vem dos judeus, disse o Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui nas escrituras, João 4, versos 22. Hoje a salvação, ela vem do Senhor Jesus através da igreja. A igreja é o testemunho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o cabeça e usa a igreja como seu corpo para anunciar a salvação. Porém, essa igreja, ela se dividiu em várias ramificações, ensinando o que ela quer e não sendo submissa aos ensinamentos do cabeça. E as almas, as pessoas que são convertidas a essas religiões cristãs, a essas ramificações do cristianismo, e nunca nasceram de novo, elas seguem os homens. E elas comumente são naturais e não espirituais. E tornam o relacionamento difícil. Por isso, quanto a comunhão, quando o homem vai casar ou a mulher, o apóstolo Paulo fala que case com alguém no Senhor. No Senhor. Que seja servo do Senhor. Não apenas em Cristo, mas no Senhor. Que seja servo do Senhor, para que andem junto. Amós 3,3 irá dizer: pode dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não podem, não dá. Tem uns bichinhos voando aqui, irmãos, eles são oriundos dessa caixa aqui. Tem várias caixas aqui que são abelhas nativas, né? E elas produzem saúde aos ossos. O profeta João comia gafanhoto e mel, né? Irmãos, como saber se as almas que estão conosco na caminhada são salvas? Vamos ver o que diz em Atos, capítulo de número 9, verso 5, se não me engano. Vamos ver aqui. E disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti e contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse ao Senhor: que queres que eu faça? E ele disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era um convertido ao judaísmo. A religião da onde vinha a salvação. Lembram de Lucas capítulo 4, verso 22? A mulher samaritana, em uma das ramificações, embora que prosélitas, pergunta: os judeus dizem que a salvação está lá, os samaritanos aqui. O Senhor Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Mas haverá um tempo, o tempo da igreja,
que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, nem lá em Jerusalém e nem aqui no monte dos samaritanos. Paulo, ele era descendente da tribo de Benjamim, ou de Judá, desculpa, agora me falha a memória, e ele era seguidor ferrenho da seita dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, e ele era um seguidor ferrenho da lei de Deus, da Torá, da Moisés. Afinal, os arautos da lei, o vocábulo, os anúncios, a própria escrita sobre a vontade de Deus, ela vem dos judeus. E Paulo, ele era um judeu ferrenho, porém nunca havia se convertido a Deus de verdade, ao Senhor Jesus. E muitos hoje são ferrenhos, chegam a ser padres, chegam a ser pastores, chegam a cursar trocentas faculdades de teologia, porque são convertidos à religião a qual frequentam, mas nunca nasceu de novo. Isso é um problema, porque dificulta-se, ou melhor, impede-se 100% totalmente de se ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo só fala com os novo nascidos, ou com os nascidos de novo. Ele só fala com os seus. Efésios 4:29. Não entristeça o Espírito Santo que em vós habita. Quando ele fala e a gente desobedece, ele fica triste. Mas se ele falou e nós desobedecemos, é porque ele habita em nós. Nós nascemos de novo. João 3:3. Só os nascidos de novo, Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 10, dirá: não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque colocarei dentro do seu interior as minhas leis, e eu os ensinarei. Então o Senhor Jesus, ele fala dentro de nós. Agora o apóstolo Paulo, ele ganha a carta da onde vem a salvação dos judeus. E ele ganha a carta da religião cristã, da religião portadora da voz de Deus, da onde vinha a salvação, que eram os judeus. Ele ganha a carta de uma das suas ramificações, que é os fariseus, para perseguir o que será a nova religião, que estava iniciando ali em Atos dos Apóstolos, a igreja. E ele está perseguindo quem? O corpo de Cristo. Então, os portadores da salvação hoje é o corpo de Cristo, com os seus dons, em Efésios capítulo 4, seus ministérios. Uns foram chamados para apóstolos, Paulo, outros profetas, outros mestres, outros evangelistas, outros pastores. Porém, nem todos que estão na igreja, professam o cristianismo, são salvos, porque nunca nasceram de novo, e estão ali, e eles seguem, eles acham que são salvos. É muito mais difícil o Senhor converter um prosélito convertido ao cristianismo do que um gentil pagão, porque a partir do momento que a salvação vem da religião cristã, quem adentra ela e segue as suas regras se considera salvo. Aquele que está fora, lá no fundo, sabe que não é salvo. Embora diga: eu sou bom, vou para o céu, no fundo ele sabe que não. Quem está dentro de uma religião cristã está convencido de que é salvo. Por isso o Senhor Jesus conta a parábola. O homem subiu ao monte, bateu no peito e disse: eu sou pecador, afaste de mim. Já o fariseu, que vinha dos judeus, da onde vinha a salvação, se ele está no povo da onde vem a salvação, ele se julgou salvo. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus disse que ele não estava salvo. Quem desceu salvo foi o pecador. Porque se nós não recebemos o novo nascimento, tudo que nos é ensinado não tem valor algum, porque ele nos é ensinado pela religião. A maioria daqueles denominados nossos irmãos, eles são convertidos às religiões a quais frequentam. Quando se vai somente pela palavra de Deus, eles a rejeitam.
eles a rejeitam. Os versículos têm que ser moldados ao estatuto da sua religião. Se os versículos bíblicos, os textos bíblicos contrariarem a sua religião cristã, afinal dela vem a salvação, eles rejeitam. Eles não moldam a religião às escrituras, eles moldam as escrituras à sua ramificação religiosa cristã. Então o apóstolo Paulo, ele cai no chão ao ouvir a voz de Cristo. Então como eu sei quando um irmão está salvo? Bom, primeiramente, ninguém sabe se o irmão é salvo ou não. A gente só sabe se nós somos salvos. Qual é a característica de um salvo para eu saber se eu fui salvo? Quanto ao irmão, nós olhamos os frutos dele. Os frutos nos mostram um salvo ou nos mostram um religioso cristão. Seja católico, seja Martinho Lutero, protestante, seja neopentecostal, seja pentecostal, não importa a sua ramificação religiosa cristã. Os frutos dele é da sua religião, ele se veste igual a religião determina, ele faz as campanhas religiosas ali, tudo relacionado ao exterior, ou ele demonstra os frutos das escrituras do seu Senhor Jesus Cristo. Então, quanto ao irmão, nós julgamos o exterior, os seus frutos, o que ele demonstra. A salvação não, mas quanto a nós, sim. Nós olhamos e sabemos se estamos salvos ou não. Porque ninguém será condenado no dia do juízo sem ter sabido por que foi condenado. Então nós sabemos. Qual é a característica de um salvo? Ele ouve a voz de Deus. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Portador da salvação. Que o próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. E ele foi a quem deveria dar o testemunho e não dava. Pediu cartas para o que? Perseguir o que seria dali para frente o novo testemunho da salvação, que seria a igreja. A era atual que nós vivemos inicia em Atos capítulo 2, mas o Senhor Jesus já começa a anunciá-la nos evangelhos. E hoje a igreja é o corpo de Cristo, o testemunho da salvação. Não quer dizer que todos os que estão nesse corpo são salvos. No sentido professo, confesso. Lá no céu, sim, todos que têm o nome no livro da vida, obviamente estão salvos. Mas nós não sabemos quem tem o nome no livro da vida ou no livro da igreja católica, da igreja protestante, da igreja adventista. Nós sabemos os frutos que a gente está vendo. Há algumas evidências fortes. Afirmar nós não podemos, mas há algumas evidências fortes. Quando você cita as escrituras, o indivíduo cita: o meu pastor diz isso, a minha religião diz aquilo. Evidências fortes de que ele não está salvo. Evidências fortes, não podemos afirmar. Mas é muito importante saber por quê. Porque isso atrapalha o nosso crescimento no Senhor. A voz do nosso pastor nos manda dar mais um passo. E esses denominados irmãos, eles não vão querer dar esse passo conosco. Então a gente fica atrofiado nesse aquário. Paulo, que vinha da religião que portava a salvação, o que acontece com o apóstolo Paulo? E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de luz. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Todo salvo um dia ouviu a voz de Deus. Todo salvo. Não há nenhum salvo que não tenha ouvido a voz de Deus. E ela explodiu o seu coração. E ele, atemorizado e tremendamente entristecido e envergonhado, se viu nu diante dele, se prostrou em terra e reconheceu que ele era o seu Salvador. Não teve outro caminho para todo salvo. Todo salvo ouviu a voz do Senhor. Já os cristãos denominados, eles ouviram a voz da sua religião.
mas nunca conheceram a salvação. Seus nomes nunca foram entregues, ou adicionados, ou colocados, ou escritos no livro da vida. Vamos ver o que diz as Escrituras no livro de João, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui, peraí. João capítulo 9 diz: enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego, de nascença. Mestre, perguntaram os discípulos, por que este homem nasceu cego? Por causa dos pecados dele ou dos seus pais? Nenhum nem outra, disse Jesus, mas nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite nasce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então cuspiu no chão e, fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego. E disse: vai lavar-te no tanque Siloé. Siloé significa o enviado. O homem assim o fez, conforme o Senhor mandou. Os vizinhos e outros que tinham conhecido o ainda cego perguntaram: será que é o mesmo homem, o tal pedinte? Uns diziam sim, outros diziam não. O cego dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe: como fora possível ter sido curada a cegueira? Que te acontecera? E ele contou: um homem a quem chamam Jesus fez lama, aplicou aos meus olhos e disse: vai, lava o tanque de Siloé. Assim o fiz e fiquei a ver. Onde está este agora? Perguntaram. Não sei, foi a resposta. Os fariseus interrogam o cego. Quem é os fariseus? É os portadores da salvação. Lembra que nós vimos dizer isso lá em João, capítulo de número 4, verso 22. Então levaram o homem aos fariseus. Ora, tudo isso se passou num dia de sábado. Os fariseus interrogaram e ele contou como Jesus espalhara lama sobre os seus olhos e como depois de lavar poderia voltar a ver. Alguns dos fariseus disseram: esse tal Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha no sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador vulgar fazer tais sinais? E houve grande divisão entre eles. Os fariseus voltaram-se para o antigo cego e perguntaram: este homem que te abriu os olhos, o que tu acha? O que tu acha dele? Os judeus não queriam crer que ele tivera sido cego. Por fim chamaram os seus... o homem respondeu: é um profeta. Então eles não creram que ele tinha sido cego, então chamaram os seus pais. Este homem é vosso filho, que nasceu cego? Sim, responderam os pais. Diziam isto com medo de que os judeus, que tinham avisado que quem confirmasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso os pais disseram: ele tem idade, pergunte a ele. Pela segunda vez, os fariseus mandaram vir que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, porque sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora vejo. Mas o que te fez? Como te curou? O homem exclamou: eu já expliquei mais de uma vez. Por que querem ouvir outra vez a mesma coisa? Acaso também querem se tornar discípulos dele? Injuriados, disseram: discípulo seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus fala a Moisés, mas a este nada sabemos. Tornou o homem a falar: que estranho, ele curou-me e vocês não sabem acerca dele. Deus não escuta pecadores, mas assim os que honram e fazem a vontade dele, Deus ouve. Tu nasceste em pecado, responderam eles, e querem ensinar a nós, e expulsaram ele da sinagoga. Veja, o homem que começa a ser chamado pelo Espírito de Deus para ver o mundo espiritual, independente se ele está no paganismo ou se ele está na religião cristã e não foi salvo, o Espírito começa a incomodar ele. Há uma vivificação em seu espírito e ele começa a ver. Ele ainda não é salvo,
mas há um chamado de Deus para ele. E ele tem esse interesse. Desperta nele esse interesse por Deus. Ele quer conhecer o Salvador. O Salvador lhe chama e lhe vivifica. E ele pode tanto rejeitar a salvação, estar perdido eternamente, mas ele precisa dessa vivificação. Sem essa vivificação, ele se acha um salvo, que não fiz muito mal, eu fiz pouca coisa errada, tenho mais obra boa que má. Ele tá no sono da morte, na ignorância. Mas quando Deus o chama, o vivifica, o Espírito leva ele a questionar o que ele acredita. Seja a cultura indígena, seja qualquer cultura afrodescendente, brasileira, sei lá, né? Como é que se diz? Seja qualquer cultura, também seja o cristianismo, que deveria testificar de Deus. Se ele não está salvo dentro do cristianismo, da onde deveria vir a salvação, ele começa a questionar. Quem ele está questionando é os judeus. Estranho. Vocês dizem que esse homem é pecador, mas sabemos que Deus, olha como ele era conhecedor das Escrituras. Ele pertencia ao povo judeu, mas ele não se convencia que os judeus estavam certos. E ele buscava a vontade de Deus, ele buscava, eu quero saber quem é Deus, eu quero conhecer. E o Senhor colocou nele uma vivificação. Então ele ainda não creu no Messias como Salvador, mas ele sabia que existia uma salvação para ele. Ele começou a questionar. E como ele começou a questionar a religião, o que a religião fez com ele? Expulsou ele. Por isso que eu digo que é importante saber se aqueles que se dizem nossos irmãos são salvos ou não. Por quê? Porque eles não vão questionar a religião se eles não são salvos. Seja uma religião pagã ou seja a própria religião que deveria portar a salvação, que é o cristianismo. Eles não vão questionar. Não citei eu um exemplo de que eles venderam tudo que tinham porque seguiram essas religiões cristãs e seus líderes que dataram a volta do Senhor Jesus, isso não aconteceu, e depois eles se viram endividados. Não citei eu no início desse vídeo este exemplo, não citei nome de algumas religiões, porque o religioso ele segue cegamente a sua religião. Já aquele que o Senhor vivifica, em Atos capítulo 10, vai contar a história de Cornélio. Nós estamos em Atos 9 sobre a história de Paulo, que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E Cornélio sabia que existia o Deus verdadeiro. E um anjo apareceu para ele, Cornélio, tuas esmolas têm chegado diante de Deus e as tuas orações. Mas ele não se conformava com o judaísmo. Embora ele era um prosélito, ele era convertido ao judaísmo. Talvez você é convertido ao catolicismo. Talvez ao neopentecostalismo, ao protestantismo. Mas você, se te perguntarem e você responder sinceramente, você está salvo? Se o Senhor Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Talvez você não tenha certeza. Ou talvez você diga, eu não vou para o céu. Eram as inquietações deste homem. Mesmo dentro da religião portadora da verdade. Portadora da salvação. O Senhor Jesus nos disse lá em João 4, 22. Estou apontando para lá porque o notebook está ali. E é ali que eu li o texto, né? João 4, 22. A salvação vem dos judeus. Então esse homem ele foi expulso. Vamos continuar o texto aqui. Os pais desse homem negaram ao Senhor Jesus, não quiseram falar sobre isso porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Ou seja, eles eram convertidos à religião. Então quando você começa a aprofundar os assuntos espirituais, o Espírito Santo começa a lhe aprofundar nos conhecimentos de Deus, nas virtudes de Deus, no poder de Deus. Os irmãos, parei, não quero falar sobre isso não.
isso é fanatismo, tá? Não, eles não querem. E se você insistir, você é expulso. Por que eles não querem? Porque eles são convertidos à religião, como os pais desse jovem eram. Não foram salvos. Não nasceram de novo. Continua o texto. Quando Jesus soube do sucedido e tendo encontrado o homem, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Quem é, Senhor, ele? Para que eu creia nele. Um pouco antes de Jesus já tinha vindo mais de 80 falsos cristos. Por isso que Jesus, em João capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, quem veio antes de mim é mercenário. Mais de 80 falsos messias já haviam vindo nesse período silencioso de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Surgiram muitos falsos messias. Até o Senhor Jesus, mais de 80. Então, um homem cansado, reconhecendo pelo Espírito de Deus, que ele tinha temor a Deus, ele não queria fazer a própria vontade, se converter a uma religião que lhe agradasse, mas ao próprio Deus ele queria se converter. Então ele reconheceu: não é nenhum dos que já vieram. São tantos que vieram, como eu vou saber qual que é o Messias? E o Senhor Jesus responde: você já o viste, é ele que fala contigo. E o homem disse: sim, eu creio, e o adorou. Algo parecido aqui com a conversão de Paulo é que para ambos o Senhor Jesus apareceu pessoalmente. Para ambos. Tanto para o apóstolo Paulo, como para este homem. Nós, os salvos, nós sabemos quando o Senhor Jesus apareceu para nós. Isso é uma data inconfundível. Um dia eu estava dentro de uma religião cristã. Eu frequentava a religião católica, mas nunca me converti nem ao catolicismo e nem ao Senhor Jesus. Porque eu não acreditava no que o padre falava. Eu ia lá, eu queria encontrar o Senhor Jesus, mas não acreditava em nada daquilo. E um dia eu fui numa religião neopentecostal. Uma das piores que existe. Mas lá, ironicamente falando, lá, o Senhor Jesus, numa pregação de salvação, de arrependimento dos pecados, o Senhor Jesus, ele apareceu para mim e falou comigo. E o coração é espedaçado nessa hora, a gente cai por terra. Eu saí do culto naquela hora ali, o culto continuou, né? Mas eu saí porque eu comecei a chorar, não consegui mais parar de chorar. Eu entrei no banheiro, não queria passar vergonha ou incomodar ninguém, né? Chamar a atenção de ninguém para mim, ter que me dar atenção e tal. Eu tinha 18 anos de idade. E eu entrei no banheiro, que era na rua na época. E lá eu fiquei chorando. E quando eu parei de chorar, uma sensação de alívio, uma lavagem da alma, eu entendi. O Senhor me disse que todos os meus pecados foram perdoados, que eu tinha valor, que Ele me amava, Ele morreu pelos meus pecados. E eu saí do banheiro leve toda a culpa, que eu me culpava muito. Todos os problemas na minha vida, na vida das pessoas, era minha culpa. Eu me culpava, só não me matava porque eu tinha medo do que viria depois da morte, né? Eu saí leve daquele banheiro para voltar para o culto e comecei a chorar de novo. É como se o Senhor dissesse: calma, não lavei toda a tua alma ainda, tem mais. Aí eu voltei para o banheiro, chorava, só chorava. Saí de novo, aí eu vi que eu ia conseguir me conter. E dali eu não consegui mais prestar atenção no culto, na pregação daquele líder religioso lá, que o Senhor Jesus falou comigo ali. E ali eu continuei na religião mais um tempo, só que os conflitos, né? Assim como os pais do cego foram interrogados e não quiseram questionar a religião, eu questionava. E assim como esse cego aí que questionou a religião, agora não era mais cego, né? Foi expulso,
eu também acabava sendo expulso, ou saía de uma, depois de outra, porque a religião ensinava uma coisa e o Senhor Jesus outra. E você se torna servo e seguidor do Senhor Jesus. Por isso é tão importante saber quem anda com o Senhor Jesus, porque eles vão te edificar, eles vão ser usados para te dar crescimento. Eles vão te trazer consolo, vão te trazer exortação, te puxar a orelha. Quando você estiver errado, vão te edificar, vão te ensinar coisas novas. É importante saber quem são os salvos. Claro que a gente nunca vai poder ter certeza, mas os frutos mostram que são, porque eles confrontam tudo que é contra Deus, mesmo que seja necessário confrontar a religião a qual eles estão. Quando elas ensinam algo contra Deus, eles confrontam. Então os frutos vão evidenciar uma salvação. Talvez a caminho, como esse cego, a salvação estava a caminho, a obra já havia sido começada na vida dele, mas terminou depois que ele foi expulso da religião. Oh, glória! É muito importante, irmãos, andar com aqueles que perderam muito nessa vida, abriram mão de muito, por amor ao Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus. Você foi salvo? Quando você ouve essa pergunta, se você foi salvo, imediatamente após a pergunta, o sim é um sorriso. É um sorriso de alegria da resposta, não de medo ou de dúvida. Todo salvo, quando lhe pergunta assim, você aceitou Jesus ou você vai para o céu, né? Você vai para o céu quando você morrer. Logo a resposta é uma alegria. Mas o problema da religião, porque quando Paulo está sendo perseguido ali, ou melhor, quando ele vai perseguir os cristãos, a igreja está no início. Então todos aqueles que aceitavam Jesus, eles não ganhavam nada para o corpo, somente para o espírito. Então tudo que eles ganhavam era para depois da morte, na outra vida, na ressurreição dos mortos. Então todos aqueles que confessavam ao Senhor Jesus, que reconheciam: eu sou um pecador, estou eternamente perdido, eu aceito a tua salvação, e recebi a alegria do Espírito Santo, o selo, o batismo, o novo nascimento, eles não tinham mais nada a perder. Então eles eram condenados à morte, eles eram perseguidos, como o próprio Paulo foi persegui-los. Estevão é morto e apedrejado por quem? Pelos portadores da salvação. Atos capítulo 8. Estevão, ele é apedrejado pelos portadores da salvação, como diz Jesus em João capítulo 4, verso 22, a salvação vem dos judeus. E nós vamos ser apedrejados quando nós questionarmos a religião. Nós quem? Os salvos. Agora, quem se converteu a uma religião não pode ter se convertido ao Senhor Jesus? Pode. Muitos que estão dentro da religião, tem uma planta lutando comigo com a câmera aqui do celular. Muitos que estão dentro de uma religião nasceram de novo. Mas tem conflitos. Tem conflitos, porque o Senhor na sua palavra ensina uma coisa e a religião outra. Embora muitas das coisas que a religião ensina vêm do Senhor, por isso que eles foram salvos lá dentro, muitas não. Então conforme eles vão crescendo com o Senhor, porque o próprio Senhor vai nos ensinar, Hebreus 8, do 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, ele conhecerá o Senhor, porque todos me conhecerão. O próprio Senhor irá nos ensinar. Efésios 4, 29 diz: não entristeça o Espírito Santo que habita em vós. Irmão Alex, eu não sinto mais o Senhor falando comigo, parece que ele não fala comigo, porque você entristeceu o Espírito Santo. Quando ele diz não olhe pornografia, você olhou. Quando ele diz não minta para manter esse emprego, você mentiu. Não fica assistindo filme de violência, séries, novelas, tantas coisas que ele diz para você não fazer, você fez. Ele parou de falar com você. Mas o salvo continua salvo, não perde a salvação, mas se torna um crente carnal. O crente natural é aquele que está dentro da religião cristã, mas nunca foi salvo. Esse é o crente natural. O crente carnal é aquele que foi salvo, dentro ou fora da religião,
mas se comporta como se não fosse. Ele deixa de ouvir o Espírito Santo que habita nele, entristece o Espírito Santo para seguir a carne. Então ele é um crente carnal. Nós temos uma tipologia disso, citada pelo apóstolo Pedro, em Pedro capítulo 2, de Ló. Pedro diz o seguinte: e Ló, sendo justo, atormentava sua alma dia e noite pelo que via das práticas de Sodoma. Então Ló, ele era salvo, mas era carnal. Por que ele era carnal? Porque ele não largava aquele mundo pecaminoso por causa do dinheiro, do conforto, dos bens materiais. Quando ele estava com Abraão e os pastores dele começaram a ter escassez, começaram a brigar com os pastores de Abraão, ele olhou para Campinas do Jordão e viu que lá era muito rico e foi para lá. Ele seguiu os olhos naturais e não os espirituais, mas ele tinha os olhos espirituais. Tanto que os olhos espirituais atormentavam a alma dele. E ele não praticava a sodomia, ou seja, ele não se relacionava com outros homens. E as filhas dele, embora fossem carnais também ao ponto de depois virem dormir com o próprio pai, fazer incesto, elas mantiveram sua virgindade naquele período ainda. Ainda houve tempo de arrependimento, mas depois que veio a destruição sobre Sodoma, ele foi livrado da destruição por ser salvo, por ter crido no Deus verdadeiro. Porém, ele não foi livrado das consequências. Então, o irmão que é salvo, que tem o nome no livro da vida, ele não perde a salvação. Mas ao entristecer a voz do Espírito Santo e seguir a voz da religião que promete prosperidade, esqueza fácil, corre atrás disso, tu vai ter e tal, ou seguir a voz do mundo, etc., ele não perde a salvação. Mas Deus o disciplina. Hebreus 12 diz, Hebreus capítulo 12, o pai açoita e disciplina o filho que ama. Se Deus não disciplina, como disciplinou Ló, é porque não é filho. Está numa religião cristã, mas nunca foi salvo. O salvo, ele é disciplinado, porque ele é trabalhado a ser purificado para o encontro com o Senhor Jesus. Então nenhum salvo permanece no pecado. Ele pode pecar, não deve. Mas se ele entristecer o Espírito Santo pecando, ele vai apanhar do Pai, como nós castigamos nossos filhos, porém não castigamos os filhos dos outros, só os nossos. Ele vai apanhar do Pai até voltar-se ao arrependimento, à comunhão com o Espírito Santo. Ele tem a salvação, mas perdeu a comunhão. E às vezes esse castigo do Pai, ele se dá até com a morte física, como o caso de Ananias e Safira. Como o caso de 1 Coríntios capítulo 3, onde os irmãos ali foram destruídos nas suas obras, porém o tal foram salvos, diz lá. Como o caso de 1 Coríntios capítulo 5. Tire esse irmão do meio de vós, entrega a Satanás, para a destruição da carne, todavia o Espírito será salvo. 1 Coríntios capítulo 5. Então o crente, quando pergunta sobre a salvação, ele se alegra. Ele não tem medo da morte. Não tem. O verdadeiro salvo. Já o que está numa religião cristã, quando pergunta, ele não tem certeza. Mas como a religião cristã ensina que ele está salvo, etc., ele acaba dizendo que sim, que ele é salvo. Mas não vem aquela energia confirmadora, o espírito dele está em dúvida. E um homem espiritual consegue perceber que ele está em dúvida sobre a sua salvação. Por isso que a religião cristã é tão perigosa, que ela forma falsos prosélitos. Então, para os espirituais, para aqueles que estão em comunhão com o Espírito Santo, abrindo mão de buscar o capitalismo, de buscar acumular tesouros nessa terra, Mateus 6, não acumule tesouros na terra. Não acumule, o nome já está dizendo, não acumule. Não está dizendo acumule tesouro na terra e no céu, porque dá trabalho acumular riqueza. Você tem que estudar, tem que trabalhar muito e tal. Tem o suficiente para sobreviver. Acumule tesouro nos céus. Os espirituais estão acumulando tesouro nos céus. Consequentemente, estão recebendo revelações dos céus. E discernimento. Ele consegue discernir quando um cristão não é salvo. Embora ele esteja dentro da casa exterior do cristianismo, ele não é salvo. E ele também consegue discernir quando o cristão é salvo, mas é carnal.
Tem o cristão natural e o cristão carnal. Ele consegue discernir. E a sua missão é ajudar os cristãos carnais a se santificarem, a abandonarem o pecado. E a sua missão também é ajudar os cristãos naturais, que nunca foram salvos, a reconhecer o Senhor Jesus, a entender que eles ouviram falar de um Jesus da religião, mas o Senhor Jesus nunca se manifestou a eles nunca creram no verdadeiro Senhor Jesus. Veja a mulher samaritana, na continuação do texto. Ela vai e prega, de Lucas capítulo 4, ela vai e prega para o samaritano. E depois o Senhor Jesus aparece para ele, e eles falam para ela, hoje nós cremos porque ele falou conosco, não pelo que tu falou. No início nós cremos pelo que tu falou. Tem que ter um momento na vida de todo cristão nominal em que o Senhor Jesus aparece para ele e apresenta salvação. E mostra lá no fundo da consciência dele, eu sei os teus pecados e tu está perdido. Mesmo sendo pastor, tu está perdido. Mesmo sendo bispo, com PH em divindade, um doutorado em divindade, PhD, doutorado, sei lá o quê. Mas Jesus Cristo aparece para ele e diz, tu está perdido, tu é um pecador. E ele olha, meu Deus, eu estou dentro da religião e eu sou um pecador. Dentro da religião portadora da salvação. E ele cai diante do Senhor, cai prostrado. E confessa, toda a minha nudez dele está exposta diante de ti, Senhor Jesus. Eu nunca quis crer em ti, eu quis crer nos benefícios da religião. Mas eu confesso aqui que eu sou um pecador religioso. E te aceito como salvador da minha vida. Ele renuncia os títulos, como diz o apóstolo Paulo. Tudo que eu aprendi, eu considero esterco e lixo pela supremacia de Cristo em mim. E ele se torna um seguidor do rejeitado pelos judeus. Todo salvo, quando lhe perguntam se vai para o céu, ele se alegra. Então, você está salvo? Te faço a pergunta. Se você se alegrou, parabéns, meu irmão. Se santifique, tenha comunhão com o Espírito. Ajude os irmãos mais fracos. Ajude aqueles que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Eles estão na comunidade cristã, mas não são dos nossos. Não foram salvos, ajude-os. O apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles realmente era dos nossos. Muitos estão no nosso meio, na comunidade cristã, e vão sair. Vão, porque não são dos nossos. Não tem o nome no livro da vida. Mas cabe a nós fazê-los entrar. Cabe a nós sermos o corpo de Cristo que leva o testemunho do Senhor Jesus e eles reconhecerem o Senhor Jesus através de nós. E se prostrarem diante dele. E o reconhecerem como Salvador e perdoador de seus pecados. E ter o seu nome no livro da vida e se tornarem dos nossos. Cabe a nós. Cabe a nós. Ô abelhinha. Cabe a nós, como o apóstolo Paulo diz e chama os irmãos, vós sois carnais, em 1 Coríntios capítulo 3, e não espirituais. Eles eram salvos, mas andavam de forma carnal. Eles não eram naturais, porque eles tinham recebido a natureza espiritual, mas não andavam em espírito, andavam de forma carnal. Cabe a nós edificar os nossos irmãos que estão na carne, rebeldes ao Pai. Cabe a nós sermos portadores da exortação, mas também depois do consolo e da edificação. Em 1 Coríntios 5, os irmãos exortaram aquele irmão, não porque quiseram, porque eram tão carnais como ele. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, mas ou 2. Mas, atendendo ao mandamento de Paulo, eles exortaram o irmão e o expulsaram do meio. O irmão que dorme com a própria madrasta. Em 1 Coríntios 5. E esse irmão é açoitado por Deus lá fora da comunidade.
E ele, de tanto apanhar, ele se arrepende dos seus pecados. Então ele se arrepende, é comovido de uma profunda tristeza. E em 2 Coríntios capítulo 2, os irmãos trazem ele de volta. Agora os irmãos entram com consolo, com edificação, o recebem de volta. Os espirituais não têm tempo a correr atrás de bens materiais, porque estão atrás de almas. Eles amam seus irmãos, eles amam os perdidos. Os espirituais não têm tempo para ficar em Netflix, em redes sociais, no sistema babilônico desse mundo. Eles estão mergulhados nas escrituras e na oração. Eles trazem o pão quente todos os dias para os seus irmãos, seja para alimentar os desanimados, os fracos, para consolar, seja para exortar, seja o pão da salvação para aqueles que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. São convertidos à religião cristã, mas não ao Senhor Jesus. Os espirituais carregam todo o peso do Evangelho, para que os carnais se movam ao arrependimento e para que os naturais se arrependam e tenham o seu nome no livro da vida. Então é muito importante reconhecermos em que condição está aqueles que se dizem nossos irmãos. Na condição de natural e nunca terem sido salvos, apenas convertido à sua religião, à sua ramificação cristã, ou é um salvo, porém entristece o Espírito Santo e anda na carne. Cabe a nós reconhecê-los e ajudá-los. E se você ainda, ao ouvir essa pergunta, você foi salvo, você tem dúvida, então você já sabe, cai diante do Senhor e reconhece seu estado, e Ele amorosamente te alcançará a salvação. Deus abençoe a todos nós.